Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 15 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 20 a 24. Ai daqueles que não se convertem. Ai daqueles que se convertem e desconvertem. Jesus é a misericórdia feita pessoa e desce até o fundo do nosso buraco, se rasgando no meio dos espinheiros para chegar até nós. Mas, se nós continuarmos a fugir dele, então saibamos que vai chegar o dia para acertar as contas, e diante da evidência dos nossos pecados, o que faremos? Com Deus não se brinca. Não diga, sua misericórdia é grande, porque há nele misericórdia e cólera. Não demores a voltar para o Senhor e não adies de um dia para o outro, porque de repente a cólera do Senhor virá e no dia do castigo perecerás. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte dos seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo eles teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus olha para trás na sua caminhada e se entristece vendo o coração duro das pessoas. Muito deve fazer-nos pensar o que ele diz. A graça passa, mas ai daqueles que a deixam passar em vão. Não somente está errado quem vai contra a graça, mas também quem não sabe aproveitar da graça que lhe passa perto, quem a deixa passar em vão. Os relatos dos 4 evangelistas coincidem em colocar Cafarnaum no centro do ministério público de Jesus na Galileia. Além disso, São Mateus especifica que Jesus escolheu esta cidade para residir de modo estável no início do seu ministério. Mesmo sendo uma cidade pequena, encontrava-se na Via Maris, a rota principal que ligava Damasco e o Egito, e numa zona fronteiriça entre 2 regiões governadas pelos filhos de Herodes: Galileia, governada por Antipas, e a Gaula Nítide por Filipe. Manifesta sua importância, pelo menos na região, o fato de possuir a alfândega e de alojar um destacamento de soldados romanos sob a jurisdição de um centurião. Aquele que exercia o comando nessa época é bem célebre, pois o Senhor elogiou, comovido, o seu ato de fé, que repetimos todos os dias da Santa Missa. Eu não sou digno que tu entres em minha morada, mas diz somente uma palavra e eu serei salvo. Nesse ambiente rústico, de roça, típico de uma sociedade simples, onde a maioria eram agricultores e pescadores, aconteceram muitos importantes fatos relatados nos evangelhos, como o chamado de Pedro e André, Tiago e João, enquanto se afadigavam entre barcos e redes. Sempre nesta cidade acontece a vocação de Mateus, quando trabalhava na coletoria de impostos,
e depois a festa em sua casa, com outros publicanos. Em Cafarnaum acontece a expulsão de um espírito impuro que possuía um homem. Acontece a cura do servo do centurião, a cura da sogra de Pedro. Em Cafarnaum acontece também a cura do paralítico que os amigos descem através do telhado. Em Cafarnaum acontece a cura da hemorroíça, a cura do homem da mão paralisada, a ressurreição da filha de Jairo e o milagre da moeda encontrada na boca de um peixe para pagar o tributo do templo. Em Cafarnaum acontece o famoso discurso do pão da vida que encontramos em João 6. Vocês percebem quantas graças aconteceram nesta cidade? Por isso, Jesus fala: se os milagres que aconteceram aqui tivessem acontecido em outras cidades pecadoras, pagãs, estas cidades teriam se convertido, mas não teve conversão em Cafarnaum. Corazim e Betsaida não foram menos agraciadas que Cafarnaum, e Jesus fala com clareza: se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo teriam se convertido. Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. O que significam esses dois nomes que Jesus usa, Tiro e Sidônia? Sidônia, ou Sidom, foi uma das maiores e importantes cidades fenícias, provavelmente a mais antiga. Os poetas gregos elogiaram seus habitantes pela especialização na produção de vidro e tecidos de cor púrpura. Foi também daqui que saíram os colonos fundadores de Tiro. Teve um tempo que o povo do Sidônio de Sidônia oprimiu os israelitas. Em síntese, essas duas cidades são o símbolo do paganismo e da idolatria na mentalidade dos judeus. Por isso eram condenadas. O profeta Ezequiel, no capítulo 27, entoa até um canto fúnebre para Tiro, destruída para sempre. Demos essa explicação sobre o nome dessas duas cidades para entender que quanto maior é a graça que chega para nós, tanto maior é a responsabilidade que temos, tanto mais Deus irá pedir conta dos dons que nos deu e que deixamos passar em vão. Ai de nós se não nos convertermos, com tantas graças que Deus faz chover em nossa vida. Ai de nós se a nossa conversão não for profunda e se derreter como neve ao sol. Ai de nós se a nossa vida é uma contínua conversão e desconversão. Devemos levar muito a sério a passagem de Jesus em nossa vida. Ele não passa duas vezes para chamar Pedro e André, João e Tiago. Não chama duas vezes o jovem rico. Quem responde logo e sem hesitar encontrará o caminho da luz, mas quem se fecha permanecerá na sua escuridão para sempre. As graças de Deus sempre vêm com uma grande luz interior, e só um cego não percebe. As propostas de Deus exigem uma resposta imediata e generosa, como é a atitude dele para conosco, como é a atitude de Deus para conosco. Quem não aceita Jesus deverá responder duramente diante de Deus no último dia, sobretudo se teve as fortes graças que nós estamos tendo. Podemos parar um pouco e pensar em todas as graças e milagres que Jesus fez na nossa vida e que deveriam iluminar bem o nosso caminho. Pensemos em todos os momentos de graça nos quais sentimos forte a presença de Jesus em nós. Estas considerações, irmãos, nos permitem entender melhor o trecho que agora vamos ouvir novamente, tentando aplicar a nós o que Jesus hoje quer nos dizer. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte dos seus milagres,
porque não se tinha convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo eles teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Vamos pensar melhor em como responder concretamente e sem hesitação a Jesus que passa na nossa vida. Qual é o passo que Jesus nos pede nesse momento? Na base da nossa experiência e da palavra que ouvimos, vamos escolher um propósito que nos ajude a dar uma resposta generosa, clara e imediata a Jesus que passa na nossa vida. Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos.
responder sem hesitação. Paz e alegria a todos. A Jesus que passa na nossa vida, paz e alegria a todos. Dá-me um coração decidido, dá-me forças para continuar. Quando minha rede romper em alto mar, dá-me forças para recomeçar. Dá-me um coração decidido, dá-me forças para continuar. E quando minha rede romper em alto mar, dá-me forças para recomeçar. Tenho trabalhado tanto, parece que nada fui capaz de pescar, mas em atenção à tua palavra, as redes eu volto a lançar. Tenho trabalhado tanto, parece que nada fui capaz de pescar, mas em atenção à tua palavra, as redes eu volto a lançar. Dá-me um coração decidido, dá-me forças para continuar. E quando minha rede romper em alto mar, dá-me forças para recomeçar. Tenho trabalhado tanto, parece que nada fui capaz de pescar, mas em atenção à tua palavra, as redes eu volto a lançar. Tenho trabalhado tanto, parece que nada fui capaz de pescar, mas em atenção à tua palavra, as redes eu volto a lançar. Faz-me pescador de homens, ó Senhor. Faz-me pescador de homens, ó Senhor. Faz-me pescador de homens com pão são, Senhor. Faz-me pescador de homens, ó Senhor. Faz-me pescador de homens, ó Senhor. Faz-me pescador de homens com pão são, Senhor. Tenho trabalhado tanto, parece que nada fui capaz de pescar, mas em atenção à tua palavra, as redes eu volto a lançar. Tens visto minha luta, Deus. Sou teu servo, teu pescador. Não volto atrás, vou pescar para sempre almas. Dá-me um coração decidido,